Boa tarde, queridos alunos. Hoje vamos iniciar a aula de História, certo? Conteúdo de História. No conteúdo de História de hoje, na página 23 do livro didático, tem como temática a democracia. Porém, a democracia que nós vamos estudar é diferente da democracia que nós conhecemos na atualidade. Porém, mas faz importante a gente estudar essa democracia porque ela foi o início, ela teve como exemplo o início do regime democrático que nós conhecemos hoje, certo? Primeiro vamos fazer a leitura do texto do livro didático. Diz assim: nessa sociedade da mesopotamia, já bastante organizada, o governo tinha o poder. Porém, em outras sociedades da antiguidade surgiram outras formas de organização e de governo, em que o poder do governante tinha limite. Os gregos, por exemplo, foram povos que surgiram no segundo milênio antes de Cristo, na Europa, em região não muito distante da Mesopotâmia. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de governo. Na Grécia de Atenas, parte da população participava por meio de assembleias do voto. Esse tipo de organização política foi chamado de democracia, apesar de nem todos terem o direito de participar das decisões. A ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, em que todos os cidadãos têm o direito de participar da escolha política, mas um dos primeiros exemplos de regime democrático do mundo atual. Então, nós vemos aqui no livro didático que a Grécia, Atenas, foi o berço da democracia, certo? Porém, essa democracia não era uma democracia em que todos tinham o direito de votar, apenas aqueles que era nascido em Atenas, né? Homens livres, era considerados cidadãos e tinham o direito ao voto. Dessa parte da população ateniense ficava de fora as mulheres, os escravos e os estrangeiros, certo? E é justamente isso que a gente vai ver. Por quê? Em uma democracia, em um regime democrático, esse que a gente conhece hoje em dia, os governantes devem seguir programas de governo que defende durante sua campanha eleitoral e prestar contas aos eleitores, além de seguir as leis do país. Na Grécia Antiga, tinha várias, era uma cidade grande, onde cada um criava a sua lei. Eram cidades independentes, de governos independentes, e cada um fazia suas leis e criavam suas leis. Diferente da que a gente conhece hoje em dia, em que existe a Constituição Federal, em que todos devem segui-la, né? Todos têm os direitos e deveres a ser cumpridos através da Constituição Federal e serve para o Brasil inteiro, né? Então aqui a gente vê a primeira forma de democracia, porém não uma democracia atual, a que a gente conhece, mas foi o berço da democracia, certo? Então, o que a gente pode pegar desse texto, né? A gente vai estudar agora relacionado a ele, ó. Aqui eu tenho a Grécia, tá vendo? E aqui eu tenho os países, né, vizinhos que fazem parte da Grécia. Aqui tá Atenas, ó. Grécia, Atenas. Cada um desses tinha um modo de governar diferentes. Eram considerados cidades independentes, polis independentes ou cidade-estado independente, certo? Então, vamos um pouquinho na formação, vamos ler um pouquinho sobre a formação da Grécia. A história da Grécia iniciou-se cerca de 8 anos antes de Cristo, com a formação dos primeiros povoados que dariam origem a grandes cidades gregas. Com o desenvolvimento desse império, entramos em um novo tempo histórico, a Antiguidade Clássica. Então, esse período é conhecido como período clássico, certo? Neste território, organizam-se em cidades independentes com um governo, leis e exército próprio. Então, são cidades independentes porque eles têm um governo, leis e exército próprio. Embora todos falam a mesma língua, tenham o mesmo costume e a mesma religião, a forma de governar era diferente, certo? A estas cidades independentes a gente chama de polis ou cidade-estado.
Aqui nós temos, ó, uma polis ou uma cidade-estado, em que cada um, ó, tem sua independência, certo? A sociedade grega era dividida em regiões e cada um tinha sua própria organização social. Atenas admitia escravidão de pessoas que perdiam a guerra. Então, todos aqueles que perdiam a guerra se tornavam escravos. Por isso, não tinha direito a voto, porque não era nascido em Atenas, certo? Depois, e também possuía dívidas. Já a espartana possuía pouco escravo e muitos servos estatais, que era considerado propriedade do governo espartano. Em Atena havia estrangeiro, denominado matecos. Então, os estrangeiros eram denominados matecos, certo? Só quem nascia na cidade era considerado cidadão.